Bom dia pessoal, bom dia a todos. Tudo bem com vocês aqui? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso evento do Beach Club, né? Agora são exatamente 8 horas da manhã, horário de Brasília, dessa sexta-feira, dia 8/4. Bom, e nesse momento nós estamos ao vivo aí para todo o Brasil, né? Nós já contamos aqui com várias pessoas presentes aqui conosco. Nós estamos aqui no modelo webinar, tá, pessoal? Ou seja, vocês vão conseguir somente ver os ADMs do evento, tá? Somos nós. Porém, o chat é aberto, ok? E todas as perguntas aí a respeito do conteúdo, vocês podem ficar totalmente à vontade para fazer, porque todos nós vamos ver as perguntas e vamos anotar, ok? Eu gostaria de falar que esse evento aqui é um evento muito especial, né? Que hoje nós estamos reunidos aqui em nossa sala, né? Parceiros, convidados como produtores, cooperativas, canais de distribuição e também toda a equipe do Grupo Vitia. E é uma satisfação aí muito grande, né? Nós estamos reunidos aqui hoje e eu gostaria de me apresentar, né? Muita gente não me conhece, meu nome é Felipe Bonato, sou o coordenador de marketing aqui do Grupo Vitia e hoje eu serei o moderador do nosso evento, que ele é intitulado Beach Club, certo? E o tema de hoje é sobre avanços na nutrição com magnésio na citricultura. Nós agradecemos já a participação de todos vocês que estão aqui conosco e nós com certeza teremos uma ótima experiência. Eu gostaria de passar mais algumas informações para vocês, mas antes gostaria de transmitir um vídeo institucional do Grupo Vitia, certo? Nós finalizamos ele recentemente e aí vocês vão poder conferir agora a versão final, que ficou muito legal, ok? Confiram só e, terminando, eu já volto com mais informações. Bem-vindo ao Grupo Vitia. Somos uma empresa de biotecnologia e insumos agrícolas de alta qualidade, presente desde 1971 no mercado. Nossa missão é proporcionar ganhos de produtividade e rentabilidade na produção agrícola por meio de pesquisa e desenvolvimento, inovação, produtos de qualidade e uma forte presença no campo junto aos nossos clientes. Sustentabilidade, acesso ao mercado, são nossos pilares estratégicos. Estruturada, possibilitando desde 2014 a aquisição de 4 novas empresas no mercado agrícola pelo grupo. A sólida história que construímos dentro da agricultura brasileira se inicia em 1971, com a produção de inoculantes para soja, com a marca BioSoja. Em 1998, é inaugurada a segunda fábrica BioSoja para a produção de fertilizantes especiais. Em 2001, acontece a aquisição da fábrica destinada à produção de condicionadores. Pessoal, eu acho que está muito baixo para vocês. Eu vou, de onde parou, eu vou compartilhar novamente, porque eu acho que facilita, tá? No momento aqui, para vocês poderem ouvir o vídeo. Marca BioSoja. Em 1998, é inaugurada a segunda fábrica BioSoja para a produção de fertilizantes especiais. Em 2001, acontece a aquisição da fábrica destinada à produção de condicionador de solo e fertilizantes organominerais. Já em 2004, a unidade Granorte ingressa ao grupo na fabricação de micronutrientes granulados e farelados. 2014 é o ano que ocorre a aquisição da Samaritá, empresa tradicional em nutrição e proteção vegetal para a agricultura. Em 2016, é criada a marca Grupo Vitia, que representa a expansão dos negócios, fruto do planejamento estratégico e visão de futuro da empresa para atender as diversas culturas. No ano de 2017 é adquirida a BioValens, empresa especializada em produtos microbiológicos para controle de doenças e pragas da agricultura. Em 2020 é efetivada a aquisição da Vitória Fertilizante, empresa focada na produção de fertilizantes organominerais farelados e peletizados para aplicação via solo. 2020 também foi o ano da conclusão da nova fábrica de produtos biológicos do Grupo Vitia, uma das maiores do mundo. Ainda neste ano foi adquirida a empresa JB Biotecnologia, especializada na produção de produtos macrobiológicos para culturas agrícolas e florestais. Investir em pesquisa e desenvolvimento
desenvolver trabalhos com instituições de pesquisa, consultorias e universidades, implantar campos demonstrativos ao lado do produtor rural, difundir conhecimento e tecnologias no campo. São estas ações que permitiram ao Grupo Vitia participar ativamente da agricultura nacional com produtos de alta qualidade e eficiência comprovada. Inoculantes, nutrição vegetal, biofertilizantes, fertilizantes organominerais, adjuvantes, controle biológico. Todas as soluções promovidas que geram a alta produtividade e rentabilidade na lavoura por mais de 200 produtos direcionados para as mais diversas culturas formam o Vit Integra. Integração que gera soluções. Pesquisar, aprender, evoluir, compartilhar. É assim que agimos e é esta a nossa forma de difundir conhecimento e tecnologia. O trabalho sério, a dedicação, o respeito ao meio ambiente e o compromisso com o produtor rural fazem com que o crescimento do Grupo Vitia se entrelace com a evolução da agricultura brasileira. Em todos esses anos de atuação, conquistamos o acesso aos principais produtores e distribuidores do Brasil. A cada 100 doses de inoculantes comercializados para a soja, 21 são produzidas pelo Grupo Vitia, com destaque para a marca Biomax, que pelo 4º ano consecutivo é líder de mercado. Alcançamos o extraordinário crescimento de 169% nos últimos anos, o que comprova a total seriedade e eficiência do trabalho realizado pelo grupo. Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, citros, pastagem, culturas de inverno, hortaliças e frutas. Temos uma agricultura forte, diversificada, com necessidades específicas. Por isso, o Grupo Vitia está presente em todas essas culturas, apoiando o produtor rural em todos os cantos do país, com profissionais altamente capacitados e uma ampla rede de distribuidores, revendas e cooperativas. Esta é a nossa história. Este é o Grupo Vitia. Sempre ao lado do produtor rural, oferecendo as melhores tecnologias e contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e geração de alimentos no Brasil e no mundo. Grupo Vitia. Muito legal, pessoal, vocês puderam conferir, né, o nosso vídeo que divulgamos oficialmente ontem para toda a nossa equipe, né, nossa força de vendas aqui do Grupo Vitia. Já adianto para vocês, vocês já vão poder conferir também em primeira mão em todas as redes sociais do Grupo Vitia a partir de segunda-feira. Nós estamos preparando uma divulgação muito legal dele, ok? Mais uma vez eu reforço a questão das perguntas no chat. Durante toda a nossa apresentação, fiquem à vontade para mandar suas perguntas a respeito do conteúdo, que nós teremos aí um momento no final do nosso encontro, né, aqui da nossa live, para responder todas as suas perguntas, ok? Passadas essas informações iniciais, então, agora convido com muito prazer José Roberto, nosso diretor aqui de marketing do Grupo Vitia. Então, José Roberto, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Bom, nós vamos ter hoje uma atividade bastante interessante na difusão da informação relativa à nutrição de plantas. E, para isso, nós vamos ter um colega, o doutor Rodrigo Boareto. Eu tenho em altíssimo conceito, conheço o Rodrigo desde a época que ele era acadêmico, né? Sempre trabalhando na área de nutrição com muita seriedade, e atualmente eu considero ele como um dos profissionais com maior conhecimento em nutrição de plantas do país. Ele vem fazendo no Centro de Citricultura um excelente trabalho, gerando conhecimento e gerando soluções práticas para a citricultura. E após ele, nós vamos ter o Marco Silva, um grande especialista em nutrição de plantas, em fertilizantes, da nossa equipe da Vitia, passando uma mensagem para vocês. Então, é uma grande satisfação ter a oportunidade de desenvolver essa atividade, né, em que certamente terão informações em relação ao uso de magnésio na citricultura de grande relevância. Nós temos visto, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo,
que o magnésio recebeu uma atenção considerável nesses últimos 10 anos. Os estudos com magnésio em diferentes culturas se expandiu nesses últimos 10 anos e novas informações relevantes existem. Nesse sentido, o Centro de Citricultura fez um trabalho muito interessante e vem apresentando resultados bastante positivos da suplementação do magnésio, ou com magnésio na nutrição das plantas, né? Então, no passado, havia a visão que apenas a aplicação de calcário seria suficiente para garantir o suprimento de magnésio, e hoje em dia nós vemos que a complementação com outras formas de aplicação de magnésio tem dado grande contribuição. Ok? Boa atividade a todos. E muito obrigado, viu, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. Um abraço. Obrigado, Zé Roberto. E aproveitando o gancho, então, eu já convido o Rodrigo. Rodrigo, desejo também boas-vindas, não só a você, mas para todos os participantes novamente. Com certeza temos um grande evento e eu já passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar com vocês. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcos, e a todos da plateia, né? Marcos, Zé Roberto, realmente acho que em 1997, a primeira bolsa de iniciação científica que eu recebi foi o Zé Roberto, foi um dos estimuladores do trabalho de pesquisa que a gente desenvolveu no Sena. Legal. Estamos aqui juntos ainda, Zé. Um pedido seu é uma ordem aqui para a gente. Valeu. Vamos começar a conversa de hoje? Vamos lá. Vamos lá, só um momentinho só. Aqui, share screen. Okay. Vocês estão vendo legal? Tudo em ordem, Rodrigo. Então, vamos lá. Bom, a ideia de hoje é trazer um pouquinho sobre o quanto a gente, como o Zé Roberto já comentou antes aqui. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Boreto, eu sou pesquisador do Centro de Citricultura, que é um centro de pesquisa especializado em sítios dentro do Instituto Agronômico, tá? O Instituto Agronômico é um instituto centenário, com mais de 130 anos, é o instituto de pesquisa mais antigo do Brasil, né? O Centro de Citricultura é um pouquinho mais novo, tem 93 anos, né? E muito vem contribuindo para a nossa citricultura. E eu vou falar um pouquinho sobre os avanços que a gente teve na nutrição de magnésio na citricultura. Até o José Roberto acabou de comentar com todos aqui que o que evoluiu a conversa sobre magnésio nesses últimos 10 anos, né? Até era considerado como um nutriente esquecido, né? Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o magnésio, falar um pouquinho sobre a citricultura e o porquê o magnésio vem ganhando, de forma indireta, ganhando importância. Opa, perdão, o que eu fiz aqui? Tá. E o porquê o magnésio vem ganhando importância, né? A citricultura vem a cada década ou a cada período surge um novo conjunto de doenças. Em 1940 a tristeza, em 1960 a gomose e estrelinha, em 1980 a CVC. Sempre que aparece uma nova doença, o pessoal fala: essa vai ser essa vai acabar, devastadora, vai acabar com a nossa citricultura, não tem o que fazer. 2000, a morte súbita. 2005, o greening, que hoje vem sendo um dos principais desafios da citricultura, né? Mas sempre que aparece esse desafio, um novo desafio, sempre que aparece uma nova doença, a gente evolui em tecnologia. A nossa citricultura evolui com novos porta-enxertos, mudanças em práticas culturais. A CVC
obrigou a gente a ter viveiros protegidos. Hoje, 100% das nossas mudas aqui no estado de São Paulo vêm de viveiros protegidos, são mudas com altíssimo padrão de sanidade. A morte súbita obrigou a trocar porta-enxertos, a aprender a trabalhar com irrigação e fertirrigação, mudamos nutrição. 2004 com 2005 começou a aparecer o greening, obrigou a gente a adensar mais pomar, aprender a trabalhar com poda, controle biológico, ações coordenadas, né? E todos esses desafios levaram a essa adoção dessas novas tecnologias. E essas novas tecnologias promoveram ganhos substanciais de produtividade. Tanto é que nesses últimos 30 anos, a citricultura praticamente triplicou a produtividade média, passando aí algo abaixo de 300, algo próximo de 300 caixas por hectare, para pomares aí, está certo que tem uma certa sazonalidade entre anos, mas para pomares aí próximos a 1.000 caixas por hectare. E a gente tem alguns ensaios aí, eu vou até mostrar alguns números aí, com áreas produzindo até acima de 2.000 caixas por hectare. Já não é algo tão difícil disso acontecer, né? E a maior produção levou uma maior demanda de nutrientes. Então, muito do que a gente falava lá atrás, que se passa há 30 anos atrás, isso talvez não seja o melhor cenário para hoje. E dentro antigamente se falava só numa adubação NPK. Hoje, micronutrientes e outros elementos secundários, como o magnésio, vêm ganhando extrema importância na obtenção desses novos patamares de produtividade. A gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre isso. Tá? Um momentinho só. Okay. Bom, como que está no nosso cinturão citrícola aqui? Como que está eu fiz um levantamento da situação dos nossos pomares na nutrição, a respeito da nutrição de magnésio, né? O Instituto Agronômico Centros de Solos, que fica em Campinas, tem um laboratório que foi o grande responsável por desenvolver os métodos de análise de solo e planta, né? E eu fiz um levantamento com as amostras da citricultura. Aqui são todas as amostras de folha e solo que foram enviadas para o nosso laboratório lá, e eu fiz um levantamento dos teores de magnésio nessas amostras. A gente vê aqui que vem reduzindo a nossa área citricultura, vem reduzindo, contudo, a produtividade, a produção total vem se mantendo devido aos ganhos de produtividade. Mas nesses últimos anos aí, praticamente aí eu estou trabalhando com médias aí de mais de 5.000 amostras, tanto de solo quanto de folha, né? Isso chega, pensando num talhão aí de 10 a 15 hectares, nós estamos trabalhando aí com coisa de 10 a 20% da nossa amostragem, que é 10 a 20% do cinturão citrícola. Então, isso vai trazer uma representatividade muito boa do que a gente tem hoje, né? E vamos ver esses números, né? A hora que a gente pega as médias de magnésio no solo, considerando um teor de 5 a 9, eu peguei todos aqueles 5.000 dados e fiz uma média. A hora que a gente pega a média dos nossos teores no solo, estão acima do adequado, tá? A hora que a gente vai nas folhas, estão também dentro daquela faixa considerada adequada. Pô, legal, na média estamos bem, né? Mas as áreas têm diferentes fertilidades e aquela famosa na média, né? A média, se eu tiver a cabeça no forno e o pé no freezer, a média é 25 graus. Eu vou estar confortável, né? Acho que não. Nisso, eu fui naqueles talhões com deficiência em magnésio ou com os valores tanto de análise de solo inferiores aos considerados adequados. Então, nós estamos falando aí coisa de 15 a 20% das nossas 15% das áreas
hoje, no nosso cinturão citrícola, estão baixas de magnésio, estão com solos baixos de magnésio. E quando a gente vai nas folhas, esses valores ainda são maiores. Cerca de 36% das áreas, aí, na média de 30% a 40% das áreas, isso vem repetindo 2017, 2018, 2019, algo próximo aí a 30% das áreas estão com magnésio baixo. Ou temos que ter atenção, né? A suplementação desse magnésio, né? E quais são esses sintomas de magnésio na planta, né? É muito caracterizado aqui por essa clorose, esse V invertido, a gente costuma chamar esse V invertido aqui, ó. Trabalha aqui em folhas de valência, sanguínea, Tahiti ou siciliano aqui. Esse V invertido em folha velha. Isso aí é um sintoma bastante característico de plantas deficientes em magnésio. E até aqui, essa é uma foto que eu tirei no Centro de Citricultura, algo relativamente recente aí, que a gente está fazendo umas avaliações, e eu vou chamar essa planta de uma planta didática, uma planta modelo, que eu vou voltar várias vezes nelas, aqui a folhas velhas com deficiência em magnésio, eu vou voltar várias vezes nela para explicar, para tentar correlacionar uma resposta que a gente teve num experimento em condição controlada e a expressão dessa resposta em situação de campo, né? Mas vamos lá. O magnésio, para falar um pouquinho do magnésio, né? Tem suas principais funções. Função estrutural, né? Estabilidade de parede, formação de moléculas, estabilidade de proteína. Todo mundo vai falar magnésio, a primeira coisa que vem, clorofila. Ele é o átomo central da molécula de clorofila, né? Pô, então, clorofila está ligado com o verde na planta. Legal. Ativador metabólico. Ele ativa mais enzima do que qualquer outro cátion, tá? Carboxilase, fosfatase, N outras que a gente vamos até conversar mais para frente sobre elas, né? Formação e utilização de ATP, fotossíntese, vamos também conversar mais para frente, síntese de proteína, partição e utilização de fotossimulados também a gente vai procurar abordar de outras formas, né? Tanto é que até tem uma receitinha que eu vou passar para vocês aqui, que eu nem sei se eu poderia estar passando. Para quem conhece o Fernando Penteado Cardoso, ele foi dono da Maná, saiu até uma reportagem nele no Fantástico alguns anos atrás, ele falando que ele tomava uma fórmula, um formulado preparado, né? O Fernando, para quem não sabe, ele tem 106 anos e é uma pessoa, pelo que a gente sabe, bastante ativa ainda. E ele toma, entre o que tem nas fórmulas dele, algo bastante simples: magnésio, zinco, potássio e selênio, tá? Até chama sexalixir, mas não tem nada a ver com sexo, né? E sim com sexagenário, né? É uma fórmula mostrando a importância do magnésio também na nutrição humana e vem crescendo cada vez mais isso também na nutrição humana, né? Bom, e o porquê que a gente está vendo tantas respostas à aplicação de magnésio, né? Que eu já comentei aqui, ganhos de produtividade, né? 2, variedades mais responsivas a magnésio, né? Altas doses de potássio, nós estamos trabalhando aí de 140 a 220 quilos de K2O e vem crescendo porque vem crescendo a produtividade. Estamos colocando mais NPK, né? E nesse K está competindo com magnésio, né? Expansão da nossa citricultura para áreas de solos de baixa fertilidade, né? Outro fator que pode estar contribuindo também em algumas situações aí, aumento de áreas fertirrigadas por gotejamento, que você promove uma maior acidificação na região do bulbo úmido e percolação de magnésio no perfil do solo, né? Mudanças climáticas, que a gente vai conversar bastante até sobre esse ponto aqui, né? E o que o magnésio, ou que um bom manejo de nutrição
pode estar trabalhando para mitigar um pouco esses efeitos, né? Qualidade de fruta também, o magnésio está relacionado com qualidade de fruta, e a gente vem observando aí algumas perdas, a indústria vem observando aí, principalmente na indústria, né? Perdas de qualidade de sólidos solúveis, né? Bom, principal como que a disponibilidade do magnésio está ligada, né? A gente sabe que o Brasil está numa região de solos tropicais, né? Nós estamos numa região tropical de solos ácidos, né? Aqui nesse mapa do mundo aqui mostra quanto mais vermelho, mais ácido é a região. E a gente mostra aqui que o Brasil, nós estamos numa situação de solos tropicais e solos ácidos. No geral, a gente sabe. E quanto menor o pH do solo, menor vai ser a disponibilidade de cátions, como potássio, cálcio e magnésio. Tá? Então, a gente sempre aprendeu, né? Até o Zé Roberto já comentou isso na apresentação inicial, a gente sempre aprendeu e é ensinado ainda nas escolas de agronomia como se corrige magnésio. Calagem. Acabou. Sempre. E isso não está errado, contudo, no nosso entendimento, isso funcionava muito bem nos patamares de produtividade que a gente tinha anteriormente, tá? Coisa de 20 a 25 toneladas por hectare, isso funcionava muito bem. Hoje, talvez, nesse novo patamar de produtividades aí acima de 40, 50, 60 toneladas por hectare, que não é nada de absurdo ter, talvez essa demanda de magnésio só do calcário não seja suficiente para atingir a demanda da planta, né? Calagem tem que continuar fazendo e não discute. Acho que a calagem é o básico da citricultura. Você tem que fazer um bom manejo de calcário. Não temos que discutir. Mas mesmo com esse bom manejo de calcário, né, talvez não seja suficiente para atender nesses novos patamares de produção, né? Até aqui está um trabalho um trabalho que eu fiz uma adaptação de uma tese de 92 do Quagio, né? Que ele fez um índice de deficiência de magnésio e tipos de calcário, trabalhando com calcário calcítico e com calcário dolomítico. E índice de deficiência, quanto maior esse número, mais deficiente estava a folha, né? E aqui observa que a hora que você trabalha com calcário dolomítico, você vai reduzir um pouco essa deficiência de magnésio na folha, né? Em comparação ao calcário calcítico, né? E hoje, até numa nova revisão que a gente fez, nós estamos tentando ou buscando, fazendo com que o produtor busque a ter valores maiores de magnésio nas folhas, aí, algo próximo de 3,5, acima de 3,5 gramas por quilo, né? Bom, eu falei que eu ia voltar naquela nossa planta didática, né? Tá aí ela. Isso daqui é uma planta que a gente tinha lá no Centro de Citricultura. Poucos de vocês talvez já tenham visto essa planta. Ela é uma copa de Citromelo swingle, né? O Citromelo swingle hoje é o porta-enxerto mais plantado na nossa citricultura. Então a gente produz essa planta para produzir semente, né? A gente planta esse fruto para produzir semente. Veja que, por alguma razão que não é muito comum, ocorreu em alguns ramos a fixação de muito fruto, tá? De muitos frutos. Nesses ramos que ocorreu a fixação de muitos frutos, veja como ficou evidente a deficiência de magnésio nessas plantas. Tanto é que você vê que o Citromelo swingle é um híbrido entre citrus e poncirus, né? Trifoliata, por isso que ele tem é um híbrido de toranja e poncirus, por isso que ele tem essa folha trifoliata, que a gente chama.
né? E algo bastante interessante que a gente já sabia do Poncirus, né? do citromelo suíno. É uma planta mais exigente em potássio. É uma planta que come mais potássio, né? E essa planta está lá no solo do Centro de Citricultura. E o solo do Centro de Citricultura tem uma característica bastante interessante. Ele é um solo com alto teor de potássio. Se a gente fosse montar um experimento com potássio, lá não seria um local indicado, porque o solo é naturalmente alto em potássio. E a hora que a gente a gente sabe que existe uma relação direta entre maior quantidade de potássio, menor disponibilidade de cálcio e magnésio. Aumentou potássio, menor disponibilidade de cálcio e magnésio. Tá? Aumentou potássio, menor disponibilidade de cálcio e magnésio. Né? E é algo também que eu já fiz um comentário aqui, vou trazer um breve parênteses, que a fertirrigação também vem induzindo deficiência de magnésio na citricultura, né? Principalmente quando a gente compara o gotejamento por microaspersão, né? Isso aqui é um trabalho 2010, no qual se comparou, fazendo o gotejamento de magnésio aqui seria o ponto de gotejamento, ponto do emissor, né? Quando em gotejamento. E quanto mais escuro, maior o teor de magnésio no solo, né? E fazendo o gotejamento de magnésio, veja os teores de potássio, aqui é de potássio, tá? Veja os teores de potássio. Quanto mais escuro, mais potássio. E aqui, num gotejamento com KCl, veja sumindo magnésio, né? E isso, numa situação de microaspersão, é bem menor. Você vê que a distribuição do potássio no solo é homogênea, porque a distribuição de água é homogênea, né? E a distribuição de magnésio também está homogênea no solo, né? Isso mostrando que o gotejamento pode induzir muito na fertirrigação por gotejamento, ele vai estar induzindo muito, ele pode estar induzindo a deficiência de magnésio, pomares fertirrigados, atenção mais do que especial tem que ser dada ao magnésio, né? Porque ocorre quase como se fosse uma lavagem aqui das bases de magnésio e cálcio, né? O magnésio o potássio que via fertirrigação, ele vai deslocando o cálcio e deslocando o magnésio da solução do solo, né? A gente observa também em algumas áreas que fazem o uso de fertirrigação e utilizam nitrado de cálcio, também o mesmo evento. Aumenta cálcio e diminui magnésio com o aumento, quando usa uma fonte como nitrado de cálcio, se aumenta o cálcio, não aumentando o cálcio, você diminui a disponibilidade de magnésio com o aumento dessa fonte de nitrado de cálcio. Então, desse modo, por isso que pomares fertirrigados também vem aumentando muito o problema e a atenção tem que ser redobrada com um suplemento extra de magnésio, né? Aí nós fizemos, lá no Centro de Citricultura, nós fizemos um experimento com tem uma aluna nossa, a Caroline, que está trabalhando com isso. Nós fizemos uma avaliação em diferentes variedades no nosso banco de germoplasma lá, né? Avaliamos a valência, a sanguínea, o Tahiti, o siciliano. É legal, ela teve o trabalho aqui de recortar folha por folha e nós analisamos tanto essa parte clorótica quanto essa nervura central, né? E quando a gente vai nessa parte aqui, você vê que é uma folha de valência, elas estavam até em diferentes momentos ou em diferentes níveis. Isso foi mais uma avaliação do que uma comparação experimental, né? A gente vê que a valência com teores, quando está nesse nível clorótico aqui, de 0,3 miligramas por quilo, né? Sanguínea 0,6, o siciliano 1,5, né? O siciliano, o limão siciliano e a lima ácida do Tahiti, né? 1,7. E nessa parte amarela, nessa parte verde, tá? Aí o siciliano estava com teores, Tahiti, o siciliano com teores próximos a 3,
a valência estava com teores bem baixos, né? A sanguínea também com teores bem baixos, né? E comparando, porque muitas dessas fotos aqui de deficiência, eu já vi vários colegas por aí publicarem elas e relacionarem elas à deficiência de potássio. Então, a gente viu, comparando o teor nessa folha sintomática, na parte sintomática, na parte da folha com sintomas, mas na parte assintomática e numa outra folha, né? E o que a gente viu aqui, ó, 0,3, 1, 3, mas mostrando que os teores de potássio estavam altos, tá? Os teores de potássio estavam altos. Então, isso, já vi alguns colegas relacionando um sintoma assim com deficiência de potássio, não era deficiência de potássio, é deficiência de magnésio, até uma aplicação essa de potássio que você poderia estar induzindo ainda mais a deficiência de magnésio, né? E nós começamos a fazer algumas avaliações bioquímicas nessa planta, né? Tanto na parte sintomática, na parte assintomática e na folha normal. Porque algo muito interessante quando ocorre a deficiência de magnésio, só em situações de deficiência extrema, que ela vai se mostrar em todas as plantas. Você observa ela em algumas partes da planta, mas você não observa ela de forma generalizada na planta. Mas algo interessante, né? Quanto mais intenso o verde, algo maior a leitura SPAD. A leitura SPAD está relacionada com a quantidade de clorofila total na planta, tá? Que é o responsável pela pigmentação verde na planta, e até os pigmentos não fotossintéticos aí com carotenoides, também nós observamos o mesmo modelo de resposta. A parte amarela, né? Com maior deficiência de magnésio, né? E algo muito interessante, nessa parte amarela, né, ou na parte sintomática, maiores teores de amido, né? Por quê? Faltou magnésio. O magnésio é responsável, já comentei lá atrás, o magnésio é responsável por carregamento de floema. Será que a falta dele pode ter... a falta dele aumentou o acúmulo de amido nessa região, porque não houve o carregamento do floema para ele sair daí e ir para novos fluxos de crescimento, né? Agora, das variedades copas, talvez a mais importante, a que a gente mais observa sintoma de deficiência no campo é a valência americana. É impressionante como é fácil achar esses sintomas aqui na valência americana, né? É bastante intenso, talvez, porque seja uma variedade que carrega muito ou não, isso induz mais fácil a deficiência de magnésio, ou ela tem uma demanda muito rápida que induz, porque uma das coisas que a gente já viu em alguns experimentos é que, aumentando a demanda de magnésio, muitas vezes se acelera o processo de senescência da folha, tá? Plantas deficientes, se acelera o processo de senescência das folhas mais velhas e a planta fica meio peladona por dentro, né? Fica desfolhada por dentro, né? Por quê? Está comendo muito e a gente não chega a observar esse sintoma característico aqui, né? Aí nós fomos num pomar de valência americana que estava tendo deficiência de magnésio e avaliamos. Foi até algo relativamente difícil a gente achar plantas com 3 fluxos de crescimento, né? Com primeiro, segundo e terceiro fluxo, sendo que nesse local aqui o terceiro fluxo de crescimento é deficiente em magnésio e achar mais 2 fluxos crescendo depois desse, né? A gente não conseguiu. E nessa mesma planta nós já mostramos ramos com sintomas e ramos assintomáticos, né? Bom, teores de magnésio no ramo
com deficiente, né? Que é ramo com sintoma. E no ramo assintomático, respostas, algo que é bastante esperado, na média aqui dos 3 fluxos de crescimento, né? E, novamente, teor de potássio nessas plantas relativamente alto, né? Será que isso pode estar induzindo também esse efeito ou esses sintomas de deficiência de magnésio? E quanto mais velho o ramo, menor o teor. O primeiro fluxo, que era o mais velho de todos, menor o teor. O segundo e o terceiro fluxo, menor o teor de magnésio. E o alto potássio aqui, que eu já tinha comentado com vocês. Tá? Mas algo muito interessante que nós avaliamos nessas plantas aqui. Nós fomos lá e fizemos uma avaliação diária de 10 folhas, né? E nos ramos deficientes, no terceiro fluxo de crescimento aqui, no ramo deficiente em magnésio, as folhas estavam pequenas, as folhas estavam miudinhas, né? Talvez por quê? Porque faltou comida para elas, né? Essas folhas estavam pequenas e além delas elas tinham um expandido maior, elas tinham uma área foliar específica, que é uma relação entre centímetro quadrado por grama. Elas eram uma folha menos estruturada, ela era uma folha assim, menos, se a gente pode falar, densa, né? Ela era uma folha mais, ou seja, era uma folha menor e uma folha menos densa. Né? Nós avaliamos também amido nesses 3 fluxos de crescimento. E veja algo bastante interessante. Né? Veja algo bastante interessante. No primeiro fluxo, que era o fluxo assintomado, alto teor de amido nas folhas. Por quê? Cai naquele, faltou magnésio, faltou o elemento que vai carregar aquele açúcar que foi sintetizado na folha para o floema, que vai redistribuir, que ele vai ser redistribuído para os novos fluxos. Faltou magnésio, faltou o carregador, faltou esse processo de carregamento de floema aí talvez tenha sido menor, e aquele açúcar acaba se convertendo dentro na forma de amido dentro das folhas, né? E algo bastante interessante nas plantas, no fluxo, com o magnésio, o amido estava maior aonde? No ramo, né? Ele estava indo para suprir os novos, o novo dreno dessa planta, né? E até é comum em plantas com HLB, aqui eu não estou fazendo uma parte apenas, né? Em plantas com HLB ocorre esse mesmo processo de acúmulo de amido, porque menor é o carregamento de açúcares para o floema. Esses açúcares são convertidos em amidos e que, a um determinado momento, eles vão acarretar em danos para a planta. Né? Bom, voltando na nossa planta didática e tentando fazer essa relação entre produção de fotossíntese, entre efeito dreno e até conversando um pouquinho aqui também sobre a senescência de folhas. Né? Pegando aqueles fluxos com apenas um fruto, quando a gente olha aqui, não está comprometido, né? Ou está com a deficiência de magnésio a gente não está observando essa deficiência de magnésio. Num fluxo com 5 frutos, a gente já vê a deficiência em várias folhas, já perdeu uma parte dos ramos das folhas aqui desse fluxo, tanto é que isso não é muito comum ocorrer, tá? Mas por alguma razão climática, ambiental aí ocorreu isso, que dá esse tipo de inflorescência e dá tanto fruto e pega, tanto é que se a gente vê que o ramo está caindo para o chão de tão pesado que ele ficou, né? E quando a gente vai para um fluxo com um monte de frutos aí, com 8, 9 frutos, a gente olha o ramo aqui, ó, desfolhado, totalmente desfolhado. O que é isso? Isso é o efeito dreno. Você tem muita boca para comer e pouca folha para alimentar. Né? Isso é efeito dreno.
e pouca folha para alimentar, né? Esse é um outro trabalho de uma outra aluna de doutorado também, que comparou a aplicação foliar de doses de magnésio. Ela fez várias aplicações de magnésio na solução foliar e foi observando que, aumentando a dose, né, 0,2, 0,8, nas folhas novas, se aumentou o teor de magnésio nas folhas, né? Aumentando a dose, se aumentou até teor de magnésio nas raízes, né? Mostrando então uma distribuição e algo bastante interessante. Ela tomou cuidado de cobrir a planta no momento da pulverização, tá? Ou seja, não tem como o magnésio ter caído durante a pulverização foliar no solo, né? Então, mostrando. E aumentou a pulverização foliar, ela observou aumento do quê? Na assimilação de CO2, ou seja, aumentou a atividade fotossintética, aumentando maior acúmulo de açúcares nas plantas. Esse é outro trabalho também que a gente está apresentando aqui, um monte de coisa que acho que está sendo a primeira vez que a gente está apresentando esses resultados aqui em público, de forma pública, né? E nós organizamos também um outro trabalho em campo, no qual nós comparamos a aplicação, realizamos um fatorial, esse trabalho está em andamento, né? Nós realizamos um fatorial entre a aplicação de magnésio no solo e com e sem complementação, adubação foliar, 4 pulverizações com magnésio, né? Que vai dar 12 quilos, aí deu 12 quilos por hectare ano, né? E o que a gente observou, né? Na folha, em nenhum dos anos a gente observou diferença da aplicação no aumento foliar, tá? No solo, a gente observou o aumento da dose aplicada no solo, doses bem altas, né? Observamos aumento da aplicação de magnésio no solo, né? E algo muito interessante, a fonte do caso era um sulfato, não observamos respostas em enxofre interfoliar em momento nenhum, mesmo com aplicação de altas doses. Talvez de todos os elementos da citricultura que a gente vai, e não é só Brasil, é mundo inteiro, enxofre. Enxofre não é um grande problema, ou a gente nunca viu nenhuma resposta à aplicação de enxofre, pensando em nutrição, tá? Pensando em manejo fitossanitário, vamos continuar por aí, tá? Agora, pensando em nutrição, a gente nunca viu nenhuma resposta à aplicação de enxofre nas folhas, pensando em nutrição dos cítricos, tá? Agora, quando a gente está falando em manejo fitossanitário, é outra conversa, né? E vamos ver as respostas que a gente teve em produção, tá? Acumulado 3 safras, né? No primeiro ano, em nenhum. É por isso que a gente costuma fazer experimentos de longa duração. Às vezes a gente não vê acumulado no primeiro ano, sempre dá. Todo ano está dando uma diferença aí, devido à aplicação foliar, está dando aí um aumento de 50 caixas a mais por hectare ano. Não está dando efeito significativo, né? Mas por isso que a gente costuma trabalhar por no mínimo 4 ou 5 safras, porque daí que a gente vai observar. A hora que você começa a acumular todo ano aquela diferença, chega no final, a gente consegue observar a diferença. Em 2018, nós vimos uma resposta aí só com e sem aplicação foliar aí, de algo próximo a 50 caixas a mais por hectare. 2019, também 50 caixas. 2019 foi aquele ano que nós tivemos aquela super safra, né? Até se a gente olhar aqui, o pessoal fala, nossa, 2.500 caixas, é algo, e realmente foi. Se a gente olhar aqui, ó, cada planta dessa tinha um bag, não cheio, claro, né? Mas cada planta dessa, que era um pomar com mais, acho que 600 e poucos ou 700 plantas, cada planta dessa com um bag no momento que a gente estava colhendo lá, né? Então a gente vem, e esse ano 2020 a gente não viu grandes respostas, mas nós estamos continuando com o experimento, né?
E nós também vimos respostas para a aplicação de magnésio no solo, aí até foram quantidades maiores, claro, então a gente não pode comparar a adubação no solo com a adubação na folha, porque a quantidade aplicada no solo foi muito maior do que aquela fornecida para a folha. E no acúmulo das 3 safras aí também nós estamos obtendo resposta à aplicação de magnésio, né? Bom, nesse cenário, falei aí a importância do solo, folha, e talvez uma das grandes razões que vem aumentando muito os nossos estudos com magnésio são devidas às mudanças climáticas, né? A gente vem conversando bastante que o planeta vem esquentando ao longo dos últimos anos aí, né? Coisa de mais de 1 grau e meio, né? Aí vem sempre aquela pergunta: isso é 1 grau e meio é muito ruim, é muito, é pouco, né? Aí vai muito em função. O problema talvez não seja esse 1 grau e meio. O problema seja a ocorrência de eventos extremos, aqueles picos de temperatura que é o nosso caso na citricultura, né? A ocorrência de eventos extremos com dias com temperaturas acima de 35 graus e principalmente quando essa aqui é a barra vermelha, setembro, a barra mais clarinha aqui é outubro, tá? Dias com temperaturas acima de 35 graus e principalmente nesse momento que vai ocorrer setembro, outubro, que é aquele momento de florescimento das plantas, né? E geralmente se isso estiver associado com período de estiagem, o que aconteceu isso esse ano, tá? E foi uma das grandes razões de terem caído dessa quebra de safra que nós vamos ter na safra 2021 aí, quase 30%. Por quê? Dias quentes, pós-florescimento, e ocorre queda de fruto. Isso por quê? Ou melhor, em que situação magnésio? Por que eu estou falando isso numa palestra de magnésio? Numa conversa sobre magnésio? Porque o magnésio tem um importante papel na desintoxicação de algumas espécies reativas, né? Durante o nosso processo no processo natural, né? Durante o metabolismo natural das plantas, ocorre a produção de algumas espécies reativas, né? Essas espécies reativas vão produzir peróxidos aí, e isso vai promover danos na planta, danos de membrana, DNA, clorofila, proteínas, né, que vão acarretar a morte celular, né? Esse aqui é um trabalho do grupo do CACMAC, aqui trabalhando com trigo e milho, né? Em condição baixo magnésio e adequado magnésio, baixa temperatura e alta temperatura. Com baixo magnésio, a planta sentiu muito a alta temperatura. Com alto magnésio, com magnésio adequado, a planta não sentiu tanto, né? Até tem esse trabalho que plantas com baixo magnésio e alta luz e plantas com baixo magnésio com baixa luz, né? Que foi um trabalhinho legal também, que ele cobriu essa parte da folha, que ele cobriu depois um sombreamento nessas folhas, e isso diminuiu a intensidade, diminuiu a luz, menor a produção dessas espécies reativas e, consequentemente, menor o dano na planta, né? E isso nós vimos o mesmo nas nossas plantas, na nossa planta modelo lá, brincando, voltando à nossa planta didática. Naquele fluxo sem fruto, eu tive que abaixar, porque esse fluxo estava para cima, como não tinha fruto, ele não pendeu, ele ia abaixar, que estava com maior teor de magnésio, a gente um valor de SPAD acima de 80, naquele fluxo com fruto, um valor de SPAD lá embaixo de 40. E com 2 frutos aí, esse valor de SPAD de 78, né? Voltando, e será que a falta desse magnésio aqui pode estar promovendo isso? Essa queima, né? Que isso a gente observa, isso é até comum a gente observar em condições de campo, aquele lado do talhão que está exposto para o sol da tarde, a maior ocorrência
desse tipo de sintoma aqui na planta, o que é? Essa clorose aqui no fruto, né? Bom, montamos desse desenho, nós montamos um estudo aplicando com suprimento, buscando suprimento extra de magnésio e nitrogênio, buscando a mitigação desses efeitos que o excesso de sol pode estar ocorrendo, né? Aplicamos uma fonte como sulfato de magnésio, o nitrato de amônio, sulfato de magnésio pensando só em Mg, o nitrato de amônio pensando só em nitrogênio e o nitrato de magnésio pensando nas duas, pensando tanto em N e nitrogênio, né? Há um suprimento extra daquele considerado adequado. E nós produzimos as plantas por um determinado período em condição controlada, em condição sem estresse, né? Perdão, com sombrite a 50% de luminosidade, né? E depois nós colocamos parte dessas plantas em condição controlada e outra parte em pleno sol. E a diferença nessa situação aí, com temperaturas aí acima de 36, 37 graus, né? Com um delta de temperatura entre aquela planta que estava no sombrite aí com quase 8 graus de diferença de temperatura, né? E o que a gente observou? Teores. Aumentou N, aumentou... isso era um limão, tá? Então, os teores, os valores de nitrogênio são menores do que aqueles que a gente é acostumado a ver em laranja, que é de 25 a 30, tá? Aumentou N nas plantas. Aumentou magnésio. Pô, algo esperado, né? E olha que legal. Quando a gente aumentou a fonte de nitrato de amônio, a gente aumentou a quantidade de clorofila nessa planta, tá? Aumentou a quantidade de clorofila nessa planta, né? Pô, legal. Aumentou a quantidade. Tem mais clorofila? Será que vai fazer mais fotossíntese? Aí nós fomos avaliar isso em 2 momentos distintos do dia. Essa faixa azul é a planta controle, que ficou no sombrite, né? Conjunto de planta controle que ficou no sombrite. Avaliamos a fotossíntese dessa planta no período da manhã, que era aquele período sem estresse. E a gente vê que não houve diferença entre os tratamentos. No período da tarde, né? No período da tarde, que estava aquele sol maior, quando a temperatura começa a aumentar, que acho que a avaliação que foi 1h da tarde, nós aumentamos quando a gente forneceu tanto magnésio quanto nitrogênio extra, a gente observou aumento na assimilação de CO2, tá? Aumento na taxa fotoestética e, consequentemente, na circulação líquida de carbono, né? E nós fomos avaliar também, desse experimento também foi avaliado algumas enzimas do complexo antioxidante, quanto a superóxido desmutase, porque a gente conversou, aqueles radicais livres, eles vão ser, essas enzimas têm um papel muito importante nessa desintoxicação das plantas, né? Que elas vão reduzir isso a peróxido e esses peróxidos vão ter um outro momento que eles vão ser reduzidos a água. Peróxido é água oxigenada, que é outro componente bastante que pode causar bastante danoso às plantas se em alta quantidade, né? Aí, fazendo uma comparação, isso daqui é um gel de eletroforese. Quanto mais branquinho, aqui está com magnésio mais nitrogênio e magnésio mais nitrogênio, né? Só nitrogênio, né? Em condição de estresse, né? Quanto mais branquinho, maior é a atividade dessa enzima. Então, a gente vê que naqueles tratamentos que a gente fez um manejo extra de nitrogênio e magnésio, isso daqui também dá para ver num gráfico desse histograma aqui, quanto maior foi a atividade dessas enzimas, que são responsáveis por eliminar essas espécies que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, né?
Então, aí o que a gente viu? Legal, a maior foi a atividade, eliminou mais. Contudo, o que a gente observa? Naquelas plantas controle que não receberam suplementação extra de magnésio e nitrogênio, maior foi o quê? Foi esses peróxidos. Maior foi a quantidade desses peróxidos. Acumulou mais peróxido, que é uma água oxigenada aí dentro da planta, né? Que é passível de causar inúmeras injúrias e danos dentro da planta. Por quê? Porque nas plantas com mais magnésio, né, e com mais magnésio que a gente vê, e mais magnésio e nitrogênio, a gente observa que maior foi a atividade desse segundo grupo de enzimas, que é a catalase, a ascorbato-peroxisidade, a glutationa redutase, que o magnésio está bastante relacionado com a atividade, a disponibilidade de magnésio está bastante relacionado com a atividade dessas enzimas. Maior foi a atividade dessas enzimas, ou, consequentemente, menor foi o acúmulo dessas espécies, o acúmulo de peróxido nessas plantas, e, consequentemente, menor aquela degradação de magnésio, menor aquela degradação que a gente vê, as queimas, as injúrias que a gente pode observar naquelas plantas deficientes ou com baixo magnésio, né? Bom, mais um outro fator que talvez vem crescendo cada vez mais, ou que demonstra mais a importância do magnésio no manejo de cítricos, é a questão de qualidade de fruto, né? A citricultura, com esses ganhos de produção, ela vem perdendo rendimento industrial, né? Até 2008, né? Para se produzir 1 tonelada de FCOJ, que é o suco concentrado, eram necessários 230 caixas, algo próximo a 230 caixas, né? Hoje, ou mais agora, mais recente, fazendo uma média mais recente, aí, depois de 2008, esse número subiu para algo próximo a 260 caixas. Quanto menos caixas, porque a ideia é o que a gente quer, ou principalmente aí pensando na indústria. O que a indústria quer? A indústria quer um fruto com o máximo de sólidos solúveis possível, com o máximo de açúcares, de quantidade de açúcar possível, né? E com esses ganhos de produção, aqui tem vários fatores que estão acarretando isso, né? Mas até a questão de água, um ano mais seco precisou de menos do que um ano mais chuvoso, um ano mais chuvoso precisou de muito mais caixa, porque você chegou na indústria um fruto mais diluído, né? Mas qual que é a importância do magnésio nesse sentido? Quem trabalha com calcário dolomítico, e aqui é um outro calcário com fontes de magnésio, a hora que a gente aumenta magnésio, teor de magnésio nas folhas, observamos uma correlação direta com aumento de teores de açúcar, né? Aumentou um calcário dolomítico, mais magnésio, aumentou o magnésio foliar e aumentou sólidos solúveis, tá? É a mesma coisa. Maior teor de magnésio na folha, maior teor de açúcar, o que para a indústria é algo bastante interessante, né? Bom, minhas considerações finais aqui para ir finalizando a nossa conversa aqui. Manejo nutricional de cítricos deve ser pensado no longo prazo. Nós estamos trabalhando com uma cultura perene e que todo o nosso programa de adubação, claro que a gente ajusta ele de forma anual, porém ele deve ser pensado a longo prazo. Isso entra muito nessa conversa com magnésio e com micronutrientes, e muito também com micronutrientes, que não é o foco da nossa conversa de hoje, né? Pomares vigorosos de alta produtividade, maior demanda por nutrientes. A planta está produzindo mais, a planta precisa comer mais, tá? Existe um efeito direto entre o efeito fonte e dreno, né? Você produz mais, seu dreno maior, você vai precisar colocar mais.
né? Nesses novos cenários que nós estamos indo, essas produtividades acima de 1.300, 1.400 caixas, o que hoje não é, numa área bem manejada, é algo relativamente, assim, 1.100, 1.200 caixas, é algo relativamente comum da gente se encontrar, né, nas fazendas por aí. A calagem não atende a demanda de magnésio silício. A calagem, sendo necessário, aí sendo necessários aportes extras de nutrientes, né? Que a gente conversou bastante, agora finalizou a apresentação conversando bastante, né, que o magnésio desempenha importante papel no sistema antioxidante da planta, né, o que pode minimizar esses danos causados por altas temperaturas de radiação, tá? Isso não quer dizer, vou aplicar magnésio, eu vou resolver o meu problema? Não, não vai resolver. Mas se você minimizar isso em 5, 10 ou 15%, isso já contribui muito no seu sistema. E lembrando que a gente gosta muito de falar de estresse, mas uma coisa que estressa muito a planta é produzir. Tá? A gente fala de estresse de água, estresse hídrico, térmico, o que for. Produção também estressa. Volta naquela foto, eu falei, muito fruto, produção também estressa a planta. Tá? Eu até gosto de alimentação, eu vi uma reportagem uma vez que a alimentação do Michael Phelps, na época da natação, ele consumia 32 ovos por dia. É um atleta de elite. Uma pessoa que não é um atleta que não é de elite, se consumir isso, uma pessoa comum que se consumir isso, vai ter outros problemas, né? Bom, e as recomendações nutricionais demandam de embasamento experimental, demandam de resultados científicos, né? Eu gosto de terminar todas as minhas apresentações aí com essa frase: se você acha, eu ouvi do Bernardo Van Rage, uma vez, eu sei que não é dele, mas eu acho fantástico. Se você acha que pesquisa custa caro, experimente a ignorância, né? Onde é melhor a roda? Você ter a roda aqui ou a roda aqui, né? Agradeço a atenção de todos. Deixo aqui meus contatos, né? Fiquem à vontade para questionar, para conversar, e estou à disposição aí, tá bom? Valeu, obrigado pela atenção e paciência de todos. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigado, viu? Ótima apresentação, excelentes números, resultados apresentados, viu? Eu particularmente fiquei muito feliz com sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Aqui no nosso evento de hoje, por meio do nosso convite do Grupo Vitia, para apresentar todo esse conteúdo aqui para o nosso público presente. Tá? Nós estamos aqui na nossa live com 115 pessoas, tá? Online, aqui conosco. Entre elas, produtores, canais de distribuição, Grupo Vitia, que trabalha especificamente com citricultura. E, mais uma vez, parabéns, viu, pelo conteúdo, pela apresentação. Zé Roberto, eu vi que você ligou o seu áudio, você gostaria de falar alguma coisa também? Se você me permite, Rodrigo, algo bem rápido. É sempre uma enorme satisfação assistir às suas apresentações, tem um conteúdo realmente que contribui muito, né? Você sabe que eu estava vendo as imagens de deficiência em folhas, estava lembrando um pouco do meu passado profissional e de ter visto, sobretudo no período de mais rápido desenvolvimento dos frutos em espécies perenes, o surgimento de deficiências importantes de magnésio, como essas que você mostrou. Então, lembrei algo da maçã no sul do Brasil, né, nos meus tempos de Fraiburgo, nos anos 80. Depois, lembro de ter visto muita deficiência de magnésio na fase, principalmente, de crescimento mais rápido dos frutos, na uva de Mendoza, na Argentina, na maçã e na pera do Alto Vale do Rio Negro, lá na Patagônia, Argentina, e muita deficiência de magnésio nas videiras chilenas, nas várias regiões do Chile, desde
da região que já está mais ao norte, mais próximo lá do deserto do Atacama, até o sul, né? E me parece ser sempre o mesmo padrão, sabe? Aquele negócio de você ter uma fase de uma grande demanda e a taxa de absorção e transporte muitas vezes não acompanha. Isso sem deixar de falar aí da cafeicultura brasileira também. Em muitas regiões a gente vê um cenário comparável a esse, sabe? Que no momento de intensa formação dos frutos, parece que existe um descompasso entre a quantidade absorvida e a quantidade demandada, e levando muitas vezes a essa desfolha que você mencionou aí, né? Uma perda precoce das folhas ou perda de capacidade fotossintética. É isso. Eu sei que nós temos mais atividade pela frente, mas se vocês me deixarem compartilhar algo aqui, eu gostaria de mostrar 4 imagens. À vontade. Deixa eu começar por essa aqui, ó. Eu vi que o Rodrigo mostrou uma imagem do Ismail Kakmak, né, que tem sido, né, na realidade, um dos pesquisadores que, em nível global, tem dado uma grande contribuição para o aumento do conhecimento na nutrição com magnésio e os efeitos disso na produção vegetal. Isso foi em um evento, Rodrigo, em Atenas, em 2011, onde o seu colega Quajo foi homenageado, né? Olha aqui ele fazendo o discurso dele lá no hotel em Atenas, e quando ele estava fazendo o discurso dele, a imagem que ele via, né, que estava à frente dele, além das pessoas que estavam lá no top lá do hotel, a imagem que ele via era essa aqui. Bacana, né? Um belo fim de tarde em Atenas, aí, ouvindo o Quajo fazendo o discurso aí. Enquanto ele fazia o discurso, olha o que eu fazia aqui. Eu estava tomando um belo espumante ali, né? Mas eu quis mostrar isso aqui para você, né? Uma que você fez menção aí aos trabalhos do Kakmak, que eu sei que você conhece ele muito bem e tal, e ao seu colega Quajo aí, que vem dando uma grande contribuição e que é um grande entusiasta, né, do uso de magnésio na citricultura, né? Na penúltima semana da citricultura, eu encontrei com o Quajo e ele me deu uma aula sobre magnésio, sobre os avanços recentes do magnésio na citricultura. Então é isso, né? Só para quebrar o gelo aí, deixa eu deixar de compartilhar, pronto. Isso estava fora do contexto. Muito legal, né? Rodrigo, eu vi que você estava comentando alguma coisa também, só que seu áudio estava fechado. Não, eu comentei o Panteão, eu comentei do Quajo, o Kakmak, o Maurício, que estava lá. O Quajo, acho que foi o único brasileiro a ganhar, seria quase como o Nobel da indústria de fertilizantes. Ele tinha sido o terceiro no mundo quando foi dado esse prêmio, né? Se não me engano, foi o Patrick Brown, o Kakmak, e ele foi o terceiro, né? E você viu que o Quajo estava acompanhado lá da esposa, né? Da Mônica. Isso, exatamente. Ela estava se recuperando de um problema de saúde grave. E naquela noite nós jantamos juntos lá no Panteão, né? Que você viu lá em cima. Que ruim, hein? E a imagem lá de cima para baixo de Atenas é uma imagem noturna fantástica. Mas nós fomos a comemorar lá. Isso é um prazer e é um orgulho que alguém do Instituto receba uma premiação. Um orgulho como brasileiro, acho que a gente tem que valorizar
Isso muito na nossa ciência, que um brasileiro receba premiações internacionais mostrando a pujança da nossa agricultura, mostrando que dentro do setor agro nós estamos na vanguarda, tá? Em todos os sentidos. Hoje, acho que a citricultura mais produtiva, eu vou falar agora, fazer aí, a citricultura mais produtiva do mundo é a nossa, é a brasileira. Nós, frente aí a desafios como o green, bem ou mal, nós estamos conseguindo sobrevivendo com ganhos de produtividade. Há 20 anos atrás, a produtividade média na Flórida era 800, 900 caixas. Hoje, depois do greening, é 400, 500. A nossa era 400, 500. Hoje é 800 a 1.000. Tá? Então, eu acho que isso a gente tem que atribuir a todo o setor, a nós, as universidades, aos institutos de pesquisa, às universidades, a fundações como o Fundecitrus, que são aportadas pela indústria. Então, acho que o nosso setor, a gente tem muito, muito que nos orgulhar, né? Então, eu particularmente fico muito feliz com premiações e mostrando a importância de eventos disso, da gente estar conseguindo transferir, e esses ganhos de produtividade não foi por pesquisa, foi por investimento puramente em pesquisa, que há anos que a gente vem trabalhando, que as empresas, e eu acho que estamos colhendo os frutos, né? Muito bom. Parabéns e muito obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço o convite. Muito legal. Bom, seguindo a nossa programação, agora eu convido o Marco Silva. O Marco Silva, ele é nosso gerente aqui da linha de produtos, né? Focado em nutrição vegetal. E ele vai trazer aqui um pouco do conteúdo que ele preparou para a citricultura também, focado nesse tipo de cultura. Marcos, novamente, boas-vindas. Ok, Felipe, muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Deixa eu só expandir aqui. Colegas, bom dia novamente. Eu sou o Marco Silva, como o Felipe comentou. Eu sou o gerente de produtos aí do Grupo Vitia. Estamos aí há 5 anos no grupo. Tenho uma experiência aí de 21 anos aí no mercado da indústria de fertilizantes foliares, né? E aqui eu vou comentar brevemente, coisa rápida, sobre a solução Vitia para o fornecimento de magnésio na cultura dos citros, que seria o Phototransfer, né? O Phototransfer é uma solução de nitrato de magnésio para aplicação via folha, né, contendo aí 7% de nitrogênio e 6% de magnésio, né, entregando aí 94,5 gramas de nitrogênio por litro de produto e 81 gramas de magnésio por litro de produto. Então, são nutrientes, como o Rodrigo falou, né, na sua bela apresentação, né, constituintes da molécula de clorofila, muito importante na reposição, e em situações, né, é uma opção aí nas situações de deficiência, aí para combater os estresses oxidativos, né, a demanda aí para os órgãos dreno, muito importante aí no fornecimento aí principalmente do magnésio, né, levando em conjunto aí também o próprio nitrogênio. É um produto líquido aí de fácil aplicação, de fácil manuseio. O nome é bem original, né? Magnésio, fotossíntese, né? Fotoluz, de origem grega, né? E o magnésio, como o Rodrigo bem comentou, participando do elemento estrutural aí da molécula de clorofila, né? E transfer pela importância aí das transferências dos fotoassimilados para os órgãos dreno, muito bem comentado pelo Dr. Boreto, quando ele mostrou aquela planta didática, né? A gente pôde observar bem a importância do magnésio nessa relação aí de transportar os fotoassimilados aí para a exportação de açúcar aí para os órgãos dreno.
Então, a gente vê, né, aqui só um breve resumo, quando você tem um suprimento adequado de magnésio, você vai ter uma boa troca gasosa, um processo de fotossíntese adequado, né, dentro da normalidade, uma adequada exportação de açúcar e uma distribuição boa de açúcares, quando o fornecimento aí é adequado. E quando há o mau suprimento, né, que nem o Rodrigo comentou, das atividades da formação das espécies reativas de oxigênio, você pode comprometer todo o processo fotossintético, como também aí a exportação e distribuição de açúcar, gerando aí, consequentemente, danos em qualidade de frutos, né? O Rodrigo comentou bem a questão do BRICS, como também aí o próprio danos em relação à produtividade. Aqui, como características físicas, o fototransfer, ele é um produto líquido, né? Você vê aqui, tem um produto, ele é bem transparente, incolor mesmo, e de alta solubilidade, né? Fazendo um comparativo, né, com o produto mais usado no mercado, que é o sulfato de magnésio, né? As nossas garantias aí praticamente são bem parecidas, aí a garantia peso-volume, né? 81 gramas de magnésio, comparando com 90 gramas de magnésio aí, fornecido, se a gente falar em 1 litro para 1 quilo, né? E o fototransfer, ele tem uma natureza física, ele é fluido, solução, e aqui o sulfato de magnésio, pó, né? E isso que nos proporciona uma facilidade de aplicação por ser um produto fluido. E uma solubilidade maior aí para a fonte de nitrato de magnésio, chega de superior a 3 vezes o sulfato de magnésio, né? Entregando nitrogênio e magnésio, quanto o sulfato, magnésio e enxofre. O Rodrigo comentou bem lá que o enxofre não é problema aí, e em termos nutricionais para a cultura dos citros. Com isso, nós conferimos aí com a aplicação do fototransfer uma melhor aplicabilidade, né, por sua boa fluidez, ser um produto bem fluido, uma maior solubilidade devido à sua própria fonte, né, a maior absorção, né, característica da fonte, e fornecendo nitrogênio e magnésio. Aqui, nossa recomendação para a citricultura, né, lógico que, obviamente, não ela é genérica, mas podemos chegar até 2 a 4 litros, de acordo com a recomendação técnica, né? E a partir de 3 a 4 aplicações durante o ciclo da cultura, respeitando toda a questão de recomendações dos nossos técnicos e agrônomos, né? Então, principalmente a partir lá do vingamento dos frutos, seria importante esse suplemento de magnésio, a fim de evitar os danos aí que o próprio Rodrigo comentou muito bem aí na sua apresentação. Então, como é coisa rápida mesmo, né? A gente tem, como o Rodrigo falou, né? O magnésio, a gente sabe a importância dele no processo fotossintético, mas há crescentes evidências aí que essa questão dos órgãos dreno, né? Raízes em crescimento, sementes em desenvolvimento, grãos de frutos, também são severamente afetados pela deficiência de magnésio, além do processo aí das espécies reativas de oxigênio. Então, é isso que eu queria comentar com vocês, né? Nós temos aí uma ferramenta importante, um produto bastante conhecido no mercado aí de citrícola, facilidade de aplicação, e nós temos aí uma equipe técnica do Grupo Vitia altamente qualificada aí, que é parceira do citricultor, estaremos aí à disposição. E gostaria de agradecer a oportunidade, a presença de todos. E após aí vou passar para o Felipe, tem algumas perguntas aí no chat para a gente fazer para o Dr. Rodrigo. Muito obrigado a todos e vamos dar sequência aí. Felipe, passo-lhe a palavra. Legal, Marcos, obrigado. Obrigado pela apresentação. E muito bem dito, né? Nós vamos para o nosso módulo de perguntas e respostas. Nós recebemos aqui algumas perguntas, né? Compilamos as perguntas, e antes de nós fazermos essas perguntas, eu gostaria de convidar a Mariana Santos, que ela vai passar um recadinho, né, que ela é da nossa equipe aqui de desenvolvimento de mercado do Grupo Vitia, sobre uma boa novidade na sexta-feira que vem. Mariana, bem-vinda. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos, pessoal. Como o Felipe me apresentou, eu sou a Mariana Santos, e hoje eu estou aqui para convidá-los, vocês, a participar da nossa próxima Academia Vitia. Ela ocorrerá na sexta-feira, no dia 16 de abril, no período da manhã,
E a gente vai falar um pouco da cultura da cana-de-açúcar, com o uso do biológico no controle das pragas, de doenças, no manejo de solo. Então, vamos abordar temas como macrobiológicos, microbiológicos e o nosso inoculante na cultura. Espero vocês lá na próxima sexta-feira, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Mariana. A todos, sempre realizamos aqui eventos online, né, sempre trazendo ótimos conteúdos, né, novidades aqui para toda a nossa equipe e também para parceiros, né, como nesse evento que nós estamos realizando nesse momento, certo? Então, passo a palavra novamente para o Marcos, para que ele possa aí conduzir as perguntas e respostas também, junto com o Rodrigo, no nosso módulo. Marcos. Bom, uma pergunta aqui vindo do nosso colega Marco Balator para o Dr. Boreto, né? Boreto, qual a sua experiência em quantidade de magnésio via foliar em pomar e em produção, pensando em solo de teor de médio a baixa saturação de magnésio? A nossa experiência é sempre, nossa recomendação é pelo menos 3 a 4 aplicações foliares por ano, no mínimo, mas a experiência que a gente vem observando ainda, eu gosto de dizer que as nossas recomendações de adubação são diretrizes e a gente tem que aprender na nossa área, tá? São excelentes diretrizes, eu colocaria que a nossa recomendação é 3 a 4, pelo menos 4 aplicações por ano. Aí você tem que sempre acompanhando com análise de solo, análise de folha e andar no campo. Essa observação visual eu acho que é de extrema importância, que talvez alguns cenários aí, isso para fósforo, magnésio e fósforo também, como são nutrientes bastante móveis, a folha de diagnose ela foi definida para NPK. Então, é comum você já pegar uma folha, a planta ainda não dá um teor adequado, mas a planta já tá com teor baixo de magnésio. É o que o Zé Roberto falou, aquela deficiência transiente. Você tem aquele período de maior demanda, que a planta vai consumir muito, e por isso que a importância de reserva. Por isso que eu gosto de colocar isso em todas as minhas apresentações. O citro é uma planta perene, você tem que trabalhar com reserva. Ela tem que ter caixa, né? Você tem que tentar colocar reserva no sistema. Quanto mais, mas nossa recomendação hoje é pelo menos 4 aplicações e focando nesses períodos de maior tanto vegetativo quanto de crescimento da planta. Tá? Mas colocar o EMG no sistema é algo extremamente importante e é algo que a gente vem observando. Calagem, não esqueça, calagem é para resolver problema de acidez de solo. Não vamos mudar a conversa. Mas temos que colocar magnésio no sistema. Eu sempre sou magnésio e micronutriente. Tá? Tudo que eu falei aqui para magnésio, a gente poderia estar conversando com micronutrientes, trocando os slides apenas. Mas a ideia é a mesma. Nós estamos trabalhando com uma cultura, isso às vezes fica um pouco mais difícil para alguns entenderem. Estamos trabalhando com uma cultura perene, que a adubação que você está fazendo hoje, você pode não estar tendo resposta direta hoje e vai ter resposta daqui 2, 3 anos. Tá? E eu falo isso para todo, você vai falar, você tá... não economiza na nutrição hoje. E hoje a citricultura está um negócio bastante rentável. Eu sempre costumo falar, a nutrição assim, não é algo desprezível, mas os ganhos que ela traz em contrapartida com o custo dela, eu falo para todo mundo, não economize em micronutriente, num bom manejo nutricional. Tá? Perfeito. Tem outra pergunta aqui, Rodrigo, que vem do Charles. Não estou conseguindo ver o nome dele. Debreles, é isso? Charles de Trebeski. Bom dia, doutor. O senhor poderia comentar brevemente sobre a importância do manganês associado ao magnésio na síntese de clorofila pré-florescimento? Ambos, como a gente conversou aí, ambos são ativadores de enzimas. O manganês também, quando eu mostrei a superóxido dismutase lá, o manganês, o zinco, também outro micronutriente bastante importante, né? Eu gosto de falar, eu nunca gostei muito de preciso de tal, fazer.
a gente tem que pensar na nutrição como um todo, tá? Um bom manejo geral, não é só como era no passado, só saber falar de NPK. Hoje a nutrição, eu coloco de sítios, mas de todas as culturas que nós estamos tendo esses ganhos de produção, tem que ir muito além de uma nutrição de NPK. E numa planta perene, eu gosto, a gente sempre trabalhou, nossas recomendações nunca foram muito de forma corretiva, muito mais uma forma preventiva, em estar construindo estrutura na planta. Tá? Isso para boro, tá? Que nossa recomendação, a gente faz uma recomendação para boro, que eu acho que hoje nós estamos bastante equacionados, um bom boro de base é extremamente importante. Tá? Então são elementos que são precursores enzimáticos, aí tem tanto a importância de um e o outro, são importantes na síntese da clorofila e de outros pigmentos aí. Tá? Rodrigo, mais uma pergunta aí para você, do Rafael Bianco, nosso gerente técnico de São Paulo, né? Considerando um solo com um teor alto de magnésio e um teor médio foliar, a aplicação foliar traz ganho da taxa fotossintética, resistência a estresse e transporte de açúcares? Ele complementa. E se o teor for ideal, mesmo assim, a aplicação foliar traria um incremento nesses quesitos? Então, até falar solo alto é comum, tem que ver o solo adequado de magnésio, tem que ver potássio, porque eu não comentei, nós temos aqui, hoje no estado de São Paulo, no levantamento, coisa de 6 a 10% dos nossos solos tem mais potássio do que magnésio. É uma situação muito, mesmo estando com um teor adequado de magnésio, é uma situação muito desfavorável na nutrição da planta. Né? Eu acabei de comentar também que vai no mesmo sentido. Nossa recomendação é muito preventiva, é muito mais preventiva do que corretiva. Tá? Então, no meu entendimento, eu procuraria sempre, com exceção se está com um solo alto, teor de solo muito alto, equilibra as plantas com teores altos, mas a nossa recomendação é sempre fazer aí pelo menos 3 e vai muito também qual é o seu patamar de produção. Você está falando de uma área de 400, 300, 400 caixas, 500, que eu acho que nem é mais viável, aí eu não me preocuparia. Mas em áreas com maiores patamares de produtividade, aí sim eu não teria medo de investir em uma boa adubação complementar aí. Tá? Que vai também muito nisso. Eu sempre falo, a gente não tem muito menos, a gente gosta de um arroz com feijão bem feito, é mais importante do que se querer inventar muita coisa. Vamos fazer um arroz com feijão bem feito. E vai muito. Se for uma área com alta produtividade, eu não teria muito medo. E porque vai se pagar também. Ok. Bom, pessoal, se tiver mais perguntas, pode ir mandando aqui, mas eu vou fazer uma pergunta, Rodrigo, que vem assim, o pessoal nos pergunta bastante sobre como se tratar, aí a questão do envio das análises foliares aí para o Instituto, na Grama de Campinas, né? Como que se tratar uma boa, depois da coleta, como se tratar bem essa amostragem para envio para análise, né? Qual que seria um procedimento ideal para análise foliar? Legal. Eu não coloquei, até para não estender muito a apresentação. A gente recomenda mostrar pelo menos 20 plantas por área, por talhão, na verdade, que seja de forma, amostrar a terceira e quarta folha daquele ramo com fruto terminal. É uma folha que foi gerada na primavera, em fevereiro, janeiro, ali, foi uma folha que foi gerada em setembro ou outubro, né? E não tem muita, procurar colocar ela bem identificada, num saco limpo, né? Não precisa congelar, não precisa nada, e mandar o quanto antes para o IAC, que é o laboratório, ou qualquer outro laboratório. Eu recomendaria um laboratório que faça parte do programa de análise laboratorial do IAC, que o IAC coordena um programa que valida
a qualidade dos laboratórios aqui. Nós temos no estado de São Paulo, no Brasil nós temos acho que 140, ou no mundo, no Brasil, que tem alguns da América Central e América Latina, dá 140 laboratórios participantes, desde universidades e particulares. Tá? Eu procuraria um laboratório desse, e a amostragem realizada entre fevereiro e março, terceira e quarta folha do ramo, aquele ramo com fruto terminal, com fruto apenas, porque a gente viu aí, se tiver vários frutos e se amostrar, isso pode te induzir a erros. Tá? E algo muito importante que o citricultor, e isso serviria para qualquer cultura, é manter histórico da área. Manter histórico, porque você pode ter erro de análise. Isso para a folha, né? Para solo também é a mesma coisa, solo amostrar pelo menos 20 pontos por área, uma amostra simples, uma amostra composta de 20 pontos por área, misturar, mandar aí meio quilo, porque já estive lá no laboratório, já chegar lá, cara mandando 4 quilos de amostra, isso é ruim até para o laboratório, mandar meio quilo é mais do que suficiente de amostra de solo, acabar de 0 a 20 e, se possível, de 20 a 40. Tá? Mas é muito importante, voltando ali, é muito importante manter histórico. Porque você pode ter erro de amostragem, pode ter erro de laboratório, pode ter. Então, você consegue saber, você está com potássio sempre alto, você está com magnésio sempre alto, um ano cai. Ou você está com seu magnésio sempre abaixo, aí dá um ano lá em cima. Você não fez calagem, você não fez nada. Tem erro na sua amostragem aí. Tá? Por isso que é importante você manter. Ou você está com potássio nas folhas, sempre, e um ano caiu. Mas caiu por quê? Aí você vai ver, deu uma produção super alta. Aí sim, faz sentido para você enxergar o sistema como um todo. Tá? Eu não gosto muito de ser aquela coisa pontual, pegar uma coisa e em função de um único dado, você tomar uma grande decisão. Tá? Por isso que o histórico da área, histórico de produção, quanto colocou, quanto exportou, é algo... Nós tínhamos um experimento com nitrogênio que a gente fazia. A gente estava lá, chegando com uma dose até 240 quilos de N. Só que começou a produzir e vimos que não estava... Começou a produzir a produção acima de 80, 90 toneladas. Estava faltando N para a planta. Tivemos que reposicionar o experimento e aumentar a dose de nitrogênio. Então, isso faz parte do sistema. O sistema é dinâmico, o sistema não é parado, não é estático, é dinâmico demais. Então, a gente precisa estar sempre com o maior número de informações possíveis. Aí. Perfeito. Felipe, cabe mais uma? Sim. Nós temos uma pergunta do Charles, né? Sim. Falando aqui Sim, pode falar. Tá, ele fala assim que é importante coletar as folhas túrgidas após uma precipitação de 20 milímetros. Mas pensando no quê? É muito pensando no quê? Porque a hora que a gente faz... eu fiz aqui, nós fizemos várias análises aqui de estresse oxidativo, amido. Aí a gente tem nossas coletas, tem coletas lá que a gente vai com nitrogênio líquido para o campo. Coletar folha para colocar... Você faz uma análise enzimática, isso serve muito legal para pesquisa. Mas para o dia a dia da rotina de campo, não. Não é para coletar uma folha esturricada, folha doente. Essa não é um material recomendado para se coletar. Né? Dia que não tem ataque de pragas, nenhum tipo de dano. Né? Mas eu não vejo a necessidade. Sim, tem que estar túrgida. E a amostragem costuma ser em fevereiro, março ainda, que é um período que a planta está túrgida. Tá? Mas esperar dar uma... Nós temos alguns ensaios que a gente fazia, que a gente estudava fluxo de seiva. Né? Nesse cenário, aí era importante, aí a chuva era importante, mas só a água para amostragem química não tem diferença. Legal. Marcos, nós temos mais uma pergunta aqui do Ricardo Mariani. Você chegou a receber essa pergunta também?
Sim, essa do... Deixa eu ver aqui. Aqui do chat, né? Estou vendo direto aqui no chat. Exato. Complemento. Tem inúmeros pomares com adubação extremamente balanceada via solo. V por cento, 80%, relação cálcio-magnésio 3:1, relação cálcio e potássio 9:1, e, no entanto, em folhas ainda, tenho visto alguns desbalanços, pomares com altas produções. Isso é o que ele faz. Assim, de cara, eu particularmente não gosto dessas relações 3:1, 9:1, a gente não utiliza esses números, tá? A gente não utiliza. A gente vai muito mais por aquelas garantias. Seu pomar, porque essas relações elas podem funcionar até relativamente bem numa CTC média, numa CTC média, ela pode até funcionar relativamente bem. Mas o que uma V% de 80, legal. Você tem que ver como está seu. Por isso que é importante se manter um histórico da área, né? Como está? A gente vai muito, voltando aí, no solo, a gente vai muito pelas garantias mínimas, tanto é que nas nossas recomendações a gente vai lá, só tem potássio e magnésio. Naquelas garantias de mínimas ali de potássio, magnésio no solo está acima de 5. A gente até gostaria de trabalhar eu buscaria sempre trabalhar com magnésio no solo acima de 8, tá? Só que se a gente colocasse nas nossas recomendações magnésio acima de 8, tem muito solo que você não consegue pôr magnésio acima de 8, por causa do tipo de solo, tá? Então, eu sempre buscaria isso. Um V% de 80 até um V% relativamente alto. Dá uma atenção na questão de micronutrientes, porque a hora que você aumenta muito esse V% aí, acima de 80, você pode estar diminuindo. Dá uma olhada no seu zinco, como tá? Dá uma olhada para o Charles, né? Dá uma olhada, veja como está seu zinco e seu manganês aí. Dá uma olhada. Por isso que a gente tem que pensar no sistema como um todo. Não dá para olhar algo só de forma pontual, tá? Só de forma pontual, né? Então, essas relações, eu pensaria sempre mais naquela faixa que a gente considera mínima adequada, né? Se tiver o magnésio acima de 9, 10 e tiver dentro de porque você tem um solo com uma CTC muito alta, um solo mais argiloso com uma CTC alta, cara, vamos trabalhar com isso o máximo possível. Dessas relações, talvez a única que eu teria um pouquinho mais de atenção é situações no qual eu tenho potássio muito alto e magnésio não tão alto. Potássio acima de magnésio é extremamente perigoso, tá? E potássio muito alto você pode tá induzindo deficiência de magnésio. E alta produção. Volta naquela conversa que a gente teve, alta produção. Cara, alta produção talvez um complemento, porque você tem aquele momento de altíssima demanda da planta, aquele momento de alto crescimento da planta, que ocorre até uma deficiência transiente, que a gente chama aí, que ela, você vê que ela come, depois essa deficiência ela meio que se apaga na planta, né? Acho que espero ter respondido aí. O Felipe, chegou agora a do Barelli aqui para mim. Vamos responder? Legal, é isso mesmo, Márcio. Se você quiser conduzir, eu recebi essa também, a gente pode já encerrar com essa pergunta. Professor Rodrigo, como mostrou comparando a distribuição de potássio e magnésio via FERT entre aspersão localizada, na sua opinião, então, a aplicação via FERT não seria o mais indicado ou até mesmo teria viabilidade pensando especificamente na localizada, sendo que acredito que o mais utilizado em sítios é hoje o sistema localizado. Não, hoje 95% não. Então, se eu falei isso, se ele entendeu isso, peço desculpa. O que eu falei é o seguinte, hoje 95%, acho que até mais das áreas, com gotejamento e é mais fácil, é mais barato, econômico. Eu acho que o caminho esse para a maioria das sociedades. O que eu falei é o seguinte, que em sistemas de fertirrigação, a deficiência de magnésio é muito mais comum de ocorrer. Isso que eu quis dizer, que a atenção, se
se o seu nível de tensão é 1 numa citricultura normal, em sistema de fertirrigação, seu nível tem que ser 3 para magnésio. Na verdade, sistema de fertirrigação, porque você induz muito, pensa, todo o seu sistema está dentro, concentrado num bulbo, você está colocando uma solução, geralmente com potássio, com potássio, e geralmente com cálcio, algumas situações com cálcio também, que são excelentes. Contudo, você induz muito mais a deficiência de magnésio. Então, o que eu falei, em sistema de fertilidade, se o nível de tensão é 1 num pomar normal, no sistema de fertirrigação tem que ser 3, 4, 5 para magnésio. Você tem que dar uma atenção, ou até colocar magnésio no sistema. Não tem bastante gente que coloca magnésio no sistema de fertirrigação. Tá? Que se trabalhar com uma fonte com nitrato de magnésio, maravilhoso. Se você trabalhar com uma fonte de nitrato de cálcio, você só não sulfato de magnésio, você só não pode misturar ao mesmo tempo. Você vai lá, faz 2, 3 aplicações solteiras com essa fonte, faz uma lavada, lava o sistema, você só não pode misturar os dois. Tá? Mas numa situação de fertirrigação, não, pode fazer. Bom manejo de fertirrigação, a gente fala, é igual Fórmula 1, cara. É um carro de Fórmula 1. Você tem que tomar cuidado para pilotar ele, porque senão você vai bater. Você se estrumbica. Legal. Espero ter respondido aí. Quem perguntou essa, Marcos? O Rodrigo Ricardo Mariano. Ricardo Mariano. Tá, legal, Ricardo. Felipe, eu só vou fazer uma correçãozinha que o colega chamou a atenção na minha apresentação, só um erro de digitação mesmo que eu coloquei. Uhum. Tá? Aqui, quando eu citei as garantias peso-volume, estava marcado como magnésio, certo? Então, aqui é nitrogênio, 9,45 de nitrogênio, né? Garantia peso-volume. Então, no momento que eu comentei aí, o nosso colega Saverno, o tempo me corrigiu, tá? Esse dado estava com magnésio, só para correção mesmo. Então, é 8,1 de magnésio e 9,45 de nitrogênio. Muito Obrigado. bom. Bom, e nesse momento, a gente já chega agora no momento das nossas considerações finais. Eu gostaria de passar a palavra para o Rodrigo, Marcos, para o Zé Roberto também, para darem suas considerações de encerramento do nosso evento. E gostaria de convidar você primeiramente, Rodrigo. Bom, particularmente, para mim foi uma manhã muito gostosa. Estou muito feliz de estar podendo participar com vocês aí, com os amigos da Vitia. Para mim, coloco à disposição para vocês visitarem o Centro de Citricultura, né? Esse ano nós vamos ter a semana via online, né? Vai ser um pouquinho mais tarde, mas estamos fechando ela. Então, à disposição para conversas, consultas, aí nós gostamos de conversar bastante. Tá? E espero ter passado a mensagem, não ter enchido muito o saco de todo mundo aí. Valeu, prazer rever todo mundo aí. Excelente, Rodrigo. Obrigado mais uma vez e muito obrigado pelo aceito do nosso convite aqui. E, Marcos, com você. Eu, particularmente, gostaria de agradecer aí o Dr. Rodrigo, né? E principalmente aí, ao longo desses quase 5 anos, aí, o próprio Grupo Vitia, por nos colocar em contato com renomados pesquisadores aí, sabe? Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com o Rodrigo, com o Dirceu Matos também no IAC, é um aprendizado constante. Então, eu fico muito lisonjeado de participar desse evento, dessa sala, com o Rodrigo, que é uma pessoa que sempre está à disposição de conversa, de trocar ideias, e é um aprendizado constante. Então, agradeço aí o Rodrigo, agradeço o Grupo Vitia por essa oportunidade também. Agradeço o Zé Roberto por estar sempre aí comandando esse time aí para a gente trazer cada vez mais esse tipo de convidados aí para o nosso grupo. Obrigado a todos os participantes também, aos clientes e distribuidores. Obrigado, Marcos. E passo a palavra para você, Zé Roberto. Olha, uma manhã deliciosa, é a Academia Vitia levando conhecimento de alto nível, né, entregando soluções efetivas, né? Então, eu quero parabenizar o Rodrigo, sempre uma enorme satisfação ouvi-lo, Rodrigo. E eu diria o seguinte, você está cada vez melhor, viu? E também gostaria de parabenizar
tio Marcos, que é responsável por 2 linhas muito importantes dentro do nosso grupo, vem fazendo um excepcional trabalho. E parabenizar o Felipe aí, que eu diria o seguinte, viu? Que são poucos mestres de cerimônia com tanta habilidade quanto a dele, né? E agradecer a todos aí, né? Em especial aí o Dr. Rodrigo Boareto, nosso convidado especial. Um bom dia para vocês. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos, bom fim de semana e sucesso. Obrigado por estar aqui conosco. Tá joia. Tchau, tchau. Grande abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.